Talvez você já se perguntou o que eu ganho em servir a Deus. E é sobre isso que eu quero falar no teu coração neste momento, sobre alguns benefícios que nós temos em servir a Deus. Porque a verdade é que servir a Deus não é um fardo, como muitos pensam por aí fora, mas servir a Deus é um privilégio muito grande. Com base nisso, eu quero pregar João capítulo 3, o verso 16. E eu sou Gabriel Santos, nós estamos iniciando mais um Café com Palavra. Como já é de costume, pega na tua mão, a tua xícara, a tua garrafa e vamos tomar aquele café juntos, para que assim nós possamos crescer em graça e em conhecimento. A todos os novos inscritos do canal, sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. E desde já compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que vidas possam ser alcançadas. João capítulo 3, verso 16, o texto áureo da Bíblia Sagrada que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro benefício em servir a Deus que nós temos é que nós fomos alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele nos salvou, nós estávamos perdidos, estávamos andando por caminhos errados, mas Ele, com a sua mão forte e poderosa, nos resgatou e nos salvou. É bem verdade que quando nós vamos olhar essa questão, Ele nos salvou e Ele também nos deu a vida eterna. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de morte, e talvez a morte para algumas pessoas são tão assustadoras, tanto é que a Bíblia Sagrada diz para nós que é melhor a gente estar em um velório do que estar numa festa, porque quando você está em um velório, você olha para aquele cenário e tantas coisas passam na tua vida, tantas coisas passam na sua memória que você reflete sobre a sua vida de uma maneira que certamente uma festa você não iria pensar. Mas se nós vamos falar de morte, nós vamos citar pelo menos 3 tipos de morte que existe. Existe a morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. Percebas que para a morte física há solução. Percebas que para a morte física pode sim haver uma solução. Tanto é que no Evangelho de João, capítulo 11, verso 43, Jesus clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. E o que estivera morto saiu, ressuscitou. Por muitos momentos na Bíblia Sagrada nós vemos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passando e ressuscitando pessoas. Por que não falar do filho da viúva de Naim, que estava naquele cortejo, já indo pronto para enterrar o seu filho? Jesus para, toca no esquife e diz a ti, menino, levanta-te. E o menino levantou. Então, para a morte física, há sim também uma solução, e a solução é Jesus. Quando nós vamos falar a segunda morte, a morte espiritual, nós entendemos que para a morte espiritual também existe solução, que é Jesus de Nazaré. Uma certa feita, Deus fala com João na ilha de Pátimo, escreve carta às 7 igrejas da Ásia, e de repente, João chega com a igreja de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, e essa carta é escrita e o anjo da igreja que está em Sardes escreve, e isto diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as
7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que está vivo, mas está morto. A aparência de que está vivo, a aparência de que serve a Deus, a aparência de que anda na presença de Deus, mas Deus está olhando para essa igreja e está dizendo: olha, vocês podem até enganar a sociedade, mas eu conheço vocês. Tem cara de vivo, mas está morto. Por muitas e muitas vezes nós vamos encontrar com pessoas desse tipo, pessoas que pregam, pessoas que cantam, pessoas que em meio à sociedade parecem estar vivos, mas Deus é aquele que conhece o som do nosso coração e Ele sabe qual é a nossa realidade. Às vezes, nós podemos até enganar pastor, liderança, os nossos irmãos, os nossos familiares, mas a Deus ninguém engana. É por isso que é necessário que, mesmo que nós estejamos passando por um momento de fraqueza espiritual, passando por um declínio espiritual, é necessário que nós possamos abrir o coração para Deus e falar: Deus, eu preciso de um socorro urgente. É necessário que nós possamos abrir o nosso coração para Deus e falar: Deus, eu preciso de um renovo urgente. É necessário nós rasgarmos o nosso coração na presença de Deus e falar: Deus, eu estou longe, eu estou distante, pequei, falhei, errei, mas eis-me aqui, Jesus. Renova-me, fortaleça-me, porque para a morte espiritual ainda há esperança. Para a morte espiritual ainda sim tem jeito, mas eu preciso lhe dizer e preciso te alertar neste momento sobre a morte eterna. E percebas que a morte eterna, nós fazemos essa escolha, não é no amanhã. A morte eterna, nós fazemos essa escolha não é no ontem, mas sobre a morte eterna. Passar a vida eterna nos céus ou no inferno, nós decidimos todos os dias. É hoje e é agora. Por isso que é necessário que às vezes nós possamos parar e refletir e pensar: peraí, nós não valíamos nada, ninguém dava nada por nós. É maconheiro, era prostituto, era alcoólatra, era drogado, era viciado, mas Deus te resgatou, Deus te trouxe para a presença dele, Deus te transformou por completo. E às vezes você quer parar, às vezes pensamos em olhar para trás, mas Deus está dizendo neste exato momento: não é hora de olhar para trás, é tempo de avançar. Por quê? Porque a vida eterna, ela está à porta. Essa escolha nós fazemos todos os dias da nossa vida. Tanto é que Mateus capítulo 10, verso 28 vai dizer: e não temais aos que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isso faz referência à morte eterna. É por isso que eu lhe digo ao teu coração: Deus não quer que você seja condenado. Deus não quer que você passe a eternidade no inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna na glória. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena renunciar a todas as nossas vontades, todos os nossos desejos. Vale a pena renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos, para fazer a vontade de Deus. Eu fecho essa palavra com o teu coração, lhe dizendo nesse exato momento: se porventura você olhar para de si, fazer uma autoanálise e sentir que você está longe de Deus, sentir que você precisa de Deus, sentir que você precisa da presença de Deus,
Eu gostaria que nesse exato momento você abrisse seu coração e falasse: Deus, eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso voltar para a tua casa. Eu preciso voltar para a tua presença. Eu faço essa escolha hoje. Eu faço essa escolha agora. Reflita nessa mensagem. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus conduza os seus passos. Que Deus possa continuar guiando a tua história. Lembre-se, a morte não é o fim, mas a morte, ela é uma passagem para a vida eterna. E você escolhe céu ou inferno, aonde passarás. Deus abençoe em nome de Jesus.